Visitei as trevas e descobri tudo isso. É o título da história de hoje. Olá, pessoal. Está eu aqui com mais uma história sobrenatural e dessa vez é sobre uma EQM. Quem me enviou essa história foi o irmão Esdra. Ele é do estado do Pará e esse caso aconteceu em 2003. Ele conta que um irmão da Assembleia, né, da igreja dele, ele é assembleiano. Ele conta que o irmão ia casar-se, né? E chegou o dia do casamento, ele era um dos padrinhos. E aí, pessoal, ele conta o seguinte, que estava tudo muito perfeito. Foi um dia de muita alegria para toda a igreja, um dia de muita, só para agradecer a Deus. Estava tudo muito perfeito. A cerimônia aconteceu em um jardim da cidade dele, em uma praça. E parecia que o céu, um pedaço do céu estava na terra. Estava tudo muito lindo, muito perfeito. E após a cerimônia, eles foram partir o bolo. E o irmão conta o seguinte, que ele tem alergia a amendoim. E ele conta que não sabia que no bolo tinha recheio de amendoim. E ele fala que a hora que ele experimentou o bolo, ele já começou a sentir os sintomas, né? E deu muito forte a crise alérgica, foi muito forte ao ponto de tampar a garganta dele. E nesse momento, pessoal, ele acabou caindo, né? Desmaiando por falta de oxigênio no cérebro. Ele acabou desmaiando. E foi aí, pessoal, que ele teve uma EQM. Ele conta que só lembra quando estava sentindo um sufoco muito grande, parecia que ele tinha engolido caco de vidros, porque furava muito a garganta. E nessa hora ele não sentia mais as pernas e ele desmaiou. E daí, pessoal, foi nesse momento que na hora que ele desmaiou, ele disse que ficou tudo escuro. Ele conta que sentia algo muito gelado, era uma escuridão gelada. E assim, uma escuridão que dava muito medo, era sufocante. E ele conta que de repente ele não lembrava mais de nada, ele só via a escuridão. Ele disse que flutuava naquela escuridão. E ele conta que não lembrava de nada, de casamento, de nada da terra, né? Ele não lembra da vida dele aqui na terra. Ele só via, a consciência dele focava só naquela escuridão. Até que uma luz bem pequenininha foi se movendo, vindo na direção dele. Ele acha que era ele que se movia na direção da luz, ou ele não sabe, ele ficou muito confuso. E aquela luz cada vez mais crescia. Até o ponto de ficar bem claro, aquela luz bem grande, né? Mas era uma luz confortável, aquela luz cálida, acolhedora. E ali, pessoal, ele conta que se sentiu mais confortável, né? Saindo aquele medo daquela escuridão. Ele estava com muito medo. E aquela luz envolveu ele, foi levando ele para algum lugar que ele também não sabe o que era. E ele disse que era muito rápido, como se fosse num piscar de olhos. Ele já estava em um lugar, era assim um lugar muito feio. Eles adentraram em um lugar de trevas, como se fosse um lugar montanhoso e muito escuro. E ele conta, pessoal, que era um lugar muito fedorento, era um lugar horrível. E eles foram descendo, era como se fosse descendo aquele lugar, né? Ia descendo e aquela luz, né, levava ele, estava levando ele, só que aquela luz não falava nada, era apenas uma luz que levava ele. Ele foi envolvido, né, nesse clarão, era uma luz maravilhosa que deixava ele confortável, e ele desceu até este lugar. Chegando a este lugar, pessoal, ele conta o seguinte, que começou, já na entrada ele já começou a ouvir gritos e coisas desconfortáveis, como aquele clamor, aquele negócio, aquele barulho apavorante. E ele olhava para cima, né? E ele via nuvens de sangue, pessoal, aquelas nuvens distorcidas, como se fosse aquelas nuvens feitas de sangue. Aquelas negócio distorcido, aquele vermelhão. E ali, pessoal, aí ele entendeu, pessoal, que estaria no inferno. Eu não posso nem estar falando aqui porque o YouTube não aceita, dependendo das palavras que a gente proferir aqui, o YouTube a plataforma não aceita de jeito nenhum. Então, pessoal, ele conta que era um lugar horrível, era um universo, era muito grande, pessoal, aquele lugar. E ele conta que as árvores tinham vida, eram aquelas árvores distorcidas, parecia que elas queriam pegar ele. E ele conta que aquelas montanhas também se moviam.
aquelas montanhas feias, escuras, e aquelas montanhas se moviam e faziam barulhos estranhos, barulhos horríveis. E daí, pessoal, ele entra em um local onde havia assim um forte clamor e um cheiro muito forte de enxofre. Ele conta que era um cheiro horrível, como se fosse podre, ao mesmo tempo vinha também, remetia a ele um cheiro de enxofre. E ali, pessoal, ele começou a ver pessoas, e aí ele foi vendo que ali tinha pessoas, porque até então o lugar que ele havia adentrado não tinha ninguém, estava ele sozinho, envolvido naquela luz. E aí começou a ver, pessoal, e ele se depara com pessoas que fazia parte do ministério dele. Aquelas pessoas mais antigas que já havia partido estavam naquele lugar. Como missionários, pessoas que faziam a obra de Deus aqui na terra, estavam naquele lugar em um clamor. Pessoal, essas pessoas, elas gritavam, elas falavam, gritavam tanto em desespero, e aquelas pessoas estavam todas deformadas, todas os rostos distorcidos. Ele disse que foi a coisa mais horrível que ele pôde ver. E ali, pessoal, ele começou a perguntar. Ele não sabia a quem perguntar, mas a luz começou, de repente, a respondê-lo. E ele disse, uai, por que a irmã fulana está aqui? Por que o missionário ciclano está aqui? E aquela luz disse, meu filho, é o orgulho. Foi o orgulho que trouxe eles para cá. E ali, pessoal, ele foi entendendo. Depois ele passou a pensar. No pensamento ele já tinha a resposta. O Senhor já dava a resposta a ele no pensamento. Não precisava ele abrir a boca para perguntar. Bastava que ele pensasse, uai, por que o irmão fulano está aqui? E aquela luz respondia para ele. O fulano se achava melhor do que o ciclano. Ele tinha orgulho dele mesmo. Ele se achava o melhor pregador. A ciclana, ela achava que louvava melhor do que outras pessoas. O orgulho tomou conta e foi o orgulho que trouxe eles para cá. Então, pessoal, ali ele começou a refletir, porque ele também era assim. Muitas vezes ele fazia uma pregação e ele conta que a igreja... Deus falava ao coração das pessoas através da pregação dele, e ele se sentia, pessoal, exaltado, ele se sentia alegre, achava que era um dos melhores pregadores. E ele estava nessa vibe, né, de orgulho, né, de achar que ele fez bom, ele fez bem para Deus, ele trabalhou melhor para Deus do que o outro irmãozinho mais simples. Pessoal, e ali ele conta que havia muita gente que já tinha passado pelas igrejas, pessoas que evangelizava nos hospitais, nas cadeias, e estava ali no clamor, estava ali num grande sofrimento por conta do orgulho. Então, pessoal, ele conta que aquele lugar é terrível. Ninguém tem noção aqui na Terra, o ser humano normal jamais ele vai ter noção quão é terrível aquele lugar. E ele conta, pessoal, que ele via aquelas pessoas, ele conta que via adolescentes, né, ali clamando, chorando, pedindo socorro, né, crianças assim, que eu falo adolescente, tipo 14, 15, 16 anos, estavam naquele lugar também, no sofrimento. E ali, pessoal, ele ficou desesperado, e ele não sabia, pessoal, que o orgulho, a prepotência, ele não sabia que tudo isso leva o ser humano àquele lugar de terrível, né? E ali, pessoal, ele conta que foi terrível. Ele conta que os pés dele queimavam. Ele sentia aquele fogo, aquelas labaredas queimando os pés dele. E essa experiência, pessoal, ele conta que jamais vai esquecer, porque cada dia que passa, essa lembrança acende mais na cabeça dele, né? Na consciência dele. E ele conta, pessoal, que pediu, clamava a Deus para sair dali. Ele estava atônito com tudo aquilo que ele viu. Ele pedia a Deus, Deus me tira daqui. Em pensamentos ele pedia. E ali, pessoal, aquela luz foi muito rápida. Aquela luz envolveu novamente com aquele calor aconchegante, né? E tirou ele dali. E de repente, pessoal, ele acorda no hospital. E ali, pessoal, ele acorda, e a esposa dele estava no clamor, os irmãos tudo chorando e orando. E ele acorda, pessoal, e começa a contar tudo aquilo. E ele, na igreja, né, ele dá esse testemunho. E hoje ele veio contar esse testemunho. E as coisas para Deus,
com orgulho, mas faça com humildade. E é isso, pessoal. Compartilhe o vídeo quem gostou. Tchau.